Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Sou Nilma Maria Floriano. Estou trazendo para vocês o papo desses lindos coelhinhos. Eu espero que vocês gostem e assistam até o final. Certo, meus amores? Um abraço grande. Vamos começar. Primeiramente, vamos dar uma estudadinha no projeto, ver direitinho os moldes, se tá tudo ok. Primeiro a gente tem que estudar, avaliar direitinho o projeto, né? Para ver se tá tudo certinho. Aí verifiquei e vamos transferir esse molde para não danificar o projeto, né? Para um papel que consiga copiar o molde por cima ou imprimir, né? Imprimir esses moldes todos novamente para poder cortar. Depois disso, né, para garantir que você não fique com seus moldes todos estragados, é preferível que você passe para uma cartolina ou acetato. Eu estou passando para a cartolina, certo? Corto todos os moldes no risco, tudo certinho, com bastante cuidado, né? Porque precisamos seguir, né, o contorno do corpinho, dos bracinhos, da perna, para dar forma ao seu bonequinho. Aí todos eu passei para a cartolina, todos os moldes, né? Todos os moldes aqui que eu faço são todos no tamanho natural da peça. Você não irá precisar aumentar quando você for imprimir, porque eles já estão todos no tamanho natural. Sempre que eu faço os meus moldes, eu não deixo a margem. Depois que você corta, é que você irá arriscar, é que você irá deixar a margem ao lado do risco. Para esses coelhinhos, nós vamos deixar 1 centímetro de margem. Agora vamos riscar o corpinho no algodão. Trabalho sempre com algodão para fazer o corpinho dos meus bonecos. Aí eu pego o tecido, vejo a parte da orelha, né? Ali, aquela parte esfiapada. Coloco essa parte dobrando, né? Dobrando uma sobre a outra. Não tem lado avesso nem direito. E vou riscar através do molde as partes do coelhinho. Vamos alinhar bem os moldes, né, em cima do tecido e riscar bem direito. 1 centímetro de borda. Depois que eu riscar, vou riscar com a caneta fantasminha. Vou posicionar bem direitinho com as tramas do fio, de frente para mim. Vou marcar a abertura que tá marcando no molde. Vou riscar em volta. Vou fazer sempre essa dobra conforme o tamanho do molde, sempre colocando a parte da orelha do outro lado. Segurar firme, né, para o molde não sair do lugar. Ó, ali ficou fraquinho, vou acender para ficar bem certinho quando nós formos costurar. Agora, o que eu vou fazer? Vou virar esse molde. Ó, agora eu virei a cabecinha para baixo e o corpinho para cima. Vamos dar a distância de 2 centímetros de um corpinho do outro e vamos riscar. Assim, a gente vai fazendo para todas as partes do corpinho.
Aí vamos riscar, deixar a abertura para depois a gente poder encher. Esses coelhinhos são muito fofos. Tem um custo bem baixo. Na Páscoa vende bastante. Ó, ficou bem bonitinho. O que eu vou fazer agora? Vou cortar, né, essas duas partes, né, pra gente poder costurar. Eu corto sempre em quadrado ou retângulo. Eu nunca corto em volta. Em volta, eu tô querendo dizer que contornando o molde. Antes eu fazia assim, para economizar o tecido, né? Mas agora eu não faço mais. Eu faço assim porque fica bem certinho, não fica repuxado, né? Não entorta, não tem o perigo de você deixar alguma parte em aberto. Então eu faço sempre assim. Agora eu vou riscar as orelhas, 4 orelhas, né? Deixando 2 centímetros, né? No meio de cada uma. Riscar bem certinho, deixando 1 centímetro na parte de baixo, que é a parte em aberto, e ao redor de cada uma, 1 centímetro de borda. Eu vou fazer as 4 orelhinhas. Riscar bem certinho. Esses coelhinhos, né, você pode fazer eles também com pesponto e pespontando, são bem fáceis. A roupinha também dá para costurar à mão. Esse passo aqui, desse kit, eu vou fazer a máquina, mas dá para você tranquilamente fazer à mão. Meus amores, assistam até o final. Ai, meu pai, que coisa! E deixando sempre ali na parte de baixo 1 centímetro também. Acertar bem direitinho, né, os 2 lados do tecido, porque você está fazendo sempre no tecido dobrado, né, como eu expliquei lá no início, que você dobra a parte da auréola por cima do tecido e, e começa a riscar as partes, né, as partes do corpo. Aqui nas orelhas você deixa no meio de cada orelha 2 centímetros, né, de borda. Aí o que acontece agora, gente? Eu não medi direito a parte de cima com a parte de baixo das orelhas. Aí faltou. Aí o que eu tô fazendo? Vou arrumar, vou cortar o lado, ó, a parte de cima, uma parte dos tecidos, ó. A gente tem que ter o cuidado para verificar. Eu não verifiquei direito, né? Aí eu dei uma chegadinha para cima e as duas partes ficaram bem niveladas e eu posso cortar a parte de baixo. Certo? Se acontecer com vocês também é só fazer isso, é só separar as partes. Você não vai perder o tecido, certo? Aí deixamos essa parte também separado, né? Para depois costurar. Agora nós vamos para as perninhas. Perninha dos coelhinhos. Aí o que vamos fazer? Vamos posicionar, né, no tecido dobrado a perninha. Ó, deixando a borda, né, de 1 centímetro, com a parte de cima da perna para cima, voltada para o tecido, para o lado de cima. Vamos virar a perninha, né, do lado contrário, né, a parte de baixo, a parte de cima fica para baixo e a parte de baixo fica para cima. Certo?
Ó, vamos marcar a parte de cima, porque esse pezinho, a parte de baixo e a parte de cima são bem parecidas, então é bom você marcar, né, a parte de cima, que é onde você vai fazer o cortezinho, né? Mas depois você irá espelhar as partes, né? E vai fazer o corte. Riscada as 4 perninhas, né? Vamos riscar agora os bracinhos. Os 4 bracinhos. Sempre da mesma maneira, dobrando o tecido. Um por cima do outro, porque algodão não tem lado. Então, não há necessidade de pensar que tem lado avesso e lado direito. Ó. Marcamos a parte de cima para depois a gente poder abrir. Ajeitamos bem direitinho o tecido, alfinetamos para prender bem, né? Um tecido no outro, cortamos em quadrado. Reservamos. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos medir direitinho a distância de onde vamos abrir o braço, para podermos encher. Um centímetro e meio a partir da costura, para fazer o corte. E a distância do corte é 1,5 centímetro também. É a distância que você vai abrir para poder encher o bracinho. É bom sempre você escrever para não me esquecer. Ó, para as pernas, nós vamos deixar uma distância de 2,5 centímetro a partir da costura. E a abertura 2 centímetros. E nunca esquecer de espelhar as partes, né? Colocar uma perninha de frente para outra para saber o lado certo que você vai cortar. As orelhinhas, a parte de baixo é em aberto. É onde você vai colocar o arame, né? Para dar aquela entortadinha bonita. As orelhinhas desses coelhinhos é bem grandinha. A parte do lado ali do corpinho é em aberto. Terminando a primeira parte do vídeo, espero que tenham gostado. Um abraço.